a esquerda revolucionária na qual eu me encontro, hoje tem que ter pelo menos duas moléculas de lucidez. Primeiro, tem que ter clareza que nós precisamos construir, como eu tenho dito desde o ano passado, antes de o Lula assumir, inclusive, que nós temos que criar uma oposição de esquerda radical ao governo Lula. Nós precisamos de uma referência crítica para o nosso povo, que não seja a proposta da esquerda liberal e nem da direita, da ultradireita que está aí, de corte democrático ou fascista, para usar a expressão do Fernando Henrique Cardoso, que é o guru, finalmente, de toda essa gente. Então, nós precisamos criar referências críticas. Segundo, nós temos que dar o passo segundo o tamanho da nossa perna. E qual é o tamanho da nossa perna? O exercício implacável da crítica e da consciência política cotidiana. Nós não podemos, o que eu observo, Anderson, é que muita gente faz uma adequação do seu diagnóstico à aparente correlação de força, sublinho, a aparente. Como supostamente a correlação de força é adversa, então o que a gente faz? Diminui o rigor da crítica. Não, a crítica tem que se impor de maneira implacável. Terceiro, nós temos que construir contra esse governo. Eu digo claro, contra o governo petucano de Lula e Alckmin, da classe dominante, da Embaixada de Washington, uma oposição de esquerda, claramente, sem tergiversar no mais mínimo, dizendo o que de fato está acontecendo. Nós precisamos, na esquerda, reconciliar a maneira revolucionária, verdade com política. Ao contrário do que quer esses pensadores conservadores como Hannah Arendt, que supõem que política e verdade não coincidem. Não coincidem na via burguesa, mas a verdade, já disse alguém com mais autoridade do que eu, é sempre revolucionária. E nós temos que dizer o que é. Então é isso que está ao alcance. Por isso que eu não proponho a criação de um partido. Eu proponho aquilo que está ao nosso alcance, criar uma vanguarda política, capaz de, pelo menos, dizer o que está acontecendo de fato, não alimentar a ilusão, não reproduzir em escala ampliada a alienação. E, em terceiro lugar, estabelecer uma agenda daquilo que é fundamental. Porque sem uma agenda clara, mas não é uma agenda assim, um programa. Sempre que eu falo com alguns amigos, dizem, qual é o programa? Não tem programa. Nós temos que fazer uma oposição ao atual governo. Qualquer programa significa uma oposição sistemática ao governo petucano de corte centro-direita, conservador, de Lula e Alckmin. E lá a direita que fique lá fazendo o seu jogo. Nós precisamos criar uma referência crítica. Essa é a função da esquerda revolucionária. Nesse aspecto, eu não me iludo. Pode ser que a nossa marginalidade política dure 5 anos. E pode ser que ela acabe o ano que vem. Depende. O ciclo da luta de classes atualiza situações que pareciam improváveis. O petismo torce o nariz, dá de ombro, mas ele esquece que em 2013 estava tudo indo maravilhosamente bem. E emergiu uma crise. Depois ele pensou que estava melhor ainda com a reeleição da Dilma, e veio a destituição da mesma. Depois ele se iludiu mais ainda, que tinha o Lula, e aí teve que ir com o Haddad. Depois ele perdeu a eleição e veio o que eles chamam de um pesadelo proto-fascista. E não obstante, uma surpresa atrás da outra, a única porta que eles não querem abrir é a porta da Revolução Brasileira. Essa que está à esquerda, assim, que tu diz, opa, ela está fechada para sempre. Como disse, eu acho que aqui mesmo, o Leonardo Boff disse que a era das revoluções tinha terminado, não é mais Leonardo Boff, é Leonardo Boff Fukuyama, ou Leonardo Fukuyama Boff. É isso que se transformou esse Frei, que a despeito de ser um homem culto, é um alienado lulista. Esse é o problema. Ambientalista agora virou, todo mundo vai para o refúgio da ecologia. O Paulo Guedes, o Leonardo Boff, o Lula, o Biden, estão todos aí. É isso que não pode.